Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e esse vídeo aqui eu vou falar sobre medo e coragem. Vou explicar que eles são aprendidos e a gente vai ver um artigo científico que fala sobre isso. É lá da Universidade de Yale e ele é muito interessante. Mas antes, eu quero te pedir que dá o joinha aqui, compartilha com quem você acha que vai gostar dos meus conteúdos, porque isso é importante para mim. Eu estou começando esse canal e eu quero que ele chegue a muitas pessoas, para eu poder encontrar muitas pessoas, conhecer um monte de gente, para poder ajudar também com as coisas que eu falo. Então, compartilha, se você não me segue, segue aqui ele, porque é importante para mim, beleza? Então vamos lá. Anota, tá? Porque esse vídeo aqui é muito interessante. A gente precisa lembrar que ninguém nasce com medo de nada. Eu imagino que você já deva ter visto, sei lá, no Instagram ou no próprio YouTube, vídeos de bebezinhos com cobras, sabe? Tem uns vídeos assim, com cobra, com aranha, com escorpião. Esses vídeos comprovam que ninguém nasce com medo de nada. Todos os medos são aprendidos. Isso não é genético, isso é comportamental. E é isso mesmo, tá? Então, por exemplo, se você tem medo de aranha ou de barata, significa que em algum lugar no seu repertório anterior, você viu alguém se comportando diante de uma barata de um jeito que você pensou assim: nossa, isso é algo que merece atenção, porque ninguém vai se comportar assim se aquilo não fosse perigoso. O mesmo funciona com falar em público, por exemplo. E o mesmo funciona com brócolis, por exemplo. Tudo que você gosta ou não gosta é fortemente influenciado pela sua bagagem anterior. É o seu repertório de vivências que te ajuda a concluir o que é que você pensa sobre cada coisa ou ação, tá? Então, entendido isso, a gente começa a entender que, nossa, é por isso então que é tão comum pessoas gostarem do que os pais gostam e não gostarem do que os pais não gostam. Seja animais ou insetos, ou seja brócolis e chicória, entende? Medos são aprendidos. Gosto é fortemente influenciado pelas pessoas que conviveram no seu contexto modulatório, né? O grupo de pessoas que você conviveu até o seu dia de hoje. Tá. E do mesmo jeito, será que a coragem é ensinada, aprendida? Como é que é isso? Na Universidade de Yale, eles fizeram um estudo muito interessante. Eles pegaram pessoas e roedores e ensinaram para eles medo. Como é que eles fizeram isso? Com choquinhos, tá? Sabe aquela brincadeira, não sei se vocês já viram, mas tem um brinquedo que 4 pessoas seguram 4 manetes. E aí quando acende uma luz no meio, o último que apertou toma um choque. Já viu esse brinquedo? Qual é o nome desse brinquedo? Bom, não sei o nome do brinquedo, mas é assim, ó. Sempre que você acendeu a luz, você foi o último a apertar, tomou um choque. Óbvio que não é um choque grande, mas é o suficiente para gerar estresse, para elevar os níveis de cortisol. Fizeram o mesmo com os ratinhos, coitados. E ensinaram que sempre que acendia uma luz, eles sentiam medo. Acendeu a luz, eles sentiam medo. Beleza. Ponto até aqui. O que eles quiseram fazer é mostrar que medo é ensinável. Mas isso a gente já conversou bastante até aqui no vídeo. Vamos para outra parte. Eles mostraram depois para as pessoas e para os roedores 2 bolinhas azuis numa tela. Sempre que essas bolinhas azuis apareciam, mesmo a luz acendendo e eles sendo os últimos a apertarem o botãozinho, eles não tomavam choque. Então, significa que eles estavam seguros, roedores e humanos. E sabe qual que é o mais interessante? Que sempre que a luz acendia sozinha, dava medo. E sempre que as 2 bolinhas azuis apareciam antes de ter a luz no meio do choque, eles não tinham medo, eles mantinham os níveis de cortisol, eles se mantinham calmos. Isso é muito interessante porque isso mostra que a coragem, a segurança é aprendida. E aqui, se a gente quiser linkar com aquele vídeo que a gente fez sobre oração e fé,
Isso também mostra que a fé, a calma, também é aprendida, a coragem é aprendida. Agora a gente pode falar com educadores. A maneira como a gente se comporta com as crianças, a maneira que a gente se reage frente a alguma coisa na presença de uma criança, faz ela também concluir como ela deve se comportar e o que ela deve sentir em relação àquilo. Aqui vale a gente lembrar que criança nenhuma aprende por instrução. Todos nós aprendemos por imitação. É por isso que não adianta querer conscientizar crianças. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, processo de mielinização e tal. Mas não dá para conscientizar crianças. Até a escola vai fazer um programa de conscientização contra o bullying. Não funciona, porque crianças não são conscientizáveis. Eles não têm córtex pré-frontal mielinizado. Depois eu explico isso, mas não dá. Criança aprende por imitação. E é por isso que histórias funcionam muito mais do que avisos. É por isso que lendas, folclores e história em quadrinho e todas essas coisas, teatro, encenações, tudo isso funciona muito mais do que quadro de avisos, do que explicações lógicas. Lúdico é mais poderoso que lógico. Então, como a gente aprende por imitação, a gente imita aquele conteúdo, aquele comportamento. Porque se alguém ficou apavorado com aquilo, e aí em outros vídeos você já vai ver eu falar sobre a amígdala. A amígdala vai ver que, nossa, aquilo é algo perigoso. Mas se você vê alguém falando assim, não, isso daqui é tranquilo. E se uma família, um contexto, uma escola, um professor lida com alguns problemas de maneira mais calma, paciente, compreensiva, racional, a criança também tende a entender que, calma, é possível. Recentemente eu conversei, e agora eu vou contar um caso. Recentemente eu conversei com um amigo que a vida inteira ele ensinou o filho dele, ele estudou junto com o filho dele. E o filho dele nunca gostou de estudar. E ele sempre ficava de recuperação o ano inteiro. E chegava no final do ano, ele ia tomar pau na escola. Aí o que o meu amigo fazia? Ia lá e estudava com o filho dele. E o filho dele entendeu que sempre dava certo. Putz, então não tem problema, dá certo. A resposta é que chegou uma hora que o menino fez mais de 18 anos e o pai dele parou de estudar com ele, claro. Mas, como ele tinha repetido um ano, com 18 anos ele ainda estava na escola, terminando o terceiro colegial. Foi a primeira vez que ele teve que lidar com a situação de que, mas sempre dá certo. Só que dessa vez ele estava sozinho. Ele repetiu o terceiro colegial de novo. Ele repetiu primeiro a sexta série, depois o terceiro colegial. O que eu estou querendo dizer com esse exemplo maluco é que você aprende tudo. Tudo que você tem hoje de coragem ou de medo vem do seu repertório anterior. Nesse exemplo que eu dei, antes o menino pensou assim, não, posso ficar aqui, coragem. Posso ficar aqui tranquilo, porque sempre dá certo. Meu pai vai vir aqui, a gente faz bebê, de algum jeito sempre dá certo. Desse jeito, não deu certo. Nessa situação não deu certo. Então eu estou querendo terminar esse vídeo te mostrando que coragem nem sempre é bom. Porque a coragem sem raciocínio lógico, que também é algo aprendido, ela pode ser perigosa. O Everest está cheio de cadáveres de idiotas motivados, que não estavam preparados e foram lá porque estavam muito corajosos. Pessoas morrem fazendo maratonas porque não se prepararam, mas estavam totalmente encorajadas e motivadas. Então, tudo isso daí é algo que a gente tem que pensar quando a gente educa um aluno. O que é que a gente está ensinando com o nosso comportamento? Porque eles aprendem por imitação e não por instrução. Mas o que interessa saber nesse vídeo é que medo e coragem são aprendidos. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Meu nome é Minoru Rafael e dá aqui um like, compartilha. Quem é que precisa ouvir esse vídeo? Você conhece alguém que conhece... você conhece alguém que precisa ouvir isso?
essa informação, alguém que você já conversou sobre isso, esse canal é importante para mim, ele faz parte do meu sonho e eu estou criando aqui uma comunidade de pessoas que se interessam por isso. Então eu me interesso pelas suas perguntas, então comenta aqui, faz aí perguntas que isso me ajuda a fazer os próximos vídeos. Beleza? Obrigado e até a próxima aula.